Galera, muito boa tarde. Esse é meu primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou o Lucas, sou graduado em Letras, Português e Inglês. Esse é a estreia desse canal aqui. E hoje quero falar sobre um tema muito importante que é justamente a autoestima, principalmente a falta de autoestima na adolescência e as comparações sociais. O problema é esse que afeta, que desencadeia muita coisa. E eu, como professor de adolescente, eu quero trazer essa discussão aqui para saber se alguém tem alguma contribuição mas, enfim, deixar aqui esse registro sobre esses temas que a gente vem vivenciando, né? Eu, como professor do sexto ano, nono ano, ensino fundamental 2, são coisas que eu percebo durante a minha jornada de trabalho, né? E assim, a adolescência é uma fase, né, marcada por intensas transformações físicas, inclusive, né, emocionais, né, e sociais, inclusive sociais. Nesse período, os jovens, né, começam a construir a sua identidade, né, é, começam a buscar seu lugar no mundo, né, entender que ele é mais um, que ele tem voz, etc. Aquela, diferente da fase da criança, onde geralmente eles têm algum adulto para mostrar ali por onde eles devem ir. Então, na adolescência, isso é quebrado e eles começam a ter mais voz e descobrir esse seu lugar no mundo, né? Então, mas, no entanto, assim, é uma fase que a autoestima pode ser profundamente abalada, né? Tanto para bem quanto para mal, né? Especialmente as constantes comparações sociais, né? A gente vê hoje com as redes sociais, né, que essas comparações se intensificam, né, com o uso das redes sociais e a pressão por padrões de beleza, né, e sucesso muitas vezes até inatingíveis, né, coisas que eles veem e às vezes nem sabem o que está por trás de todo o sucesso que eles veem, por exemplo, dos influenciadores nas redes sociais, né? Então, a baixa autoestima na adolescência ela pode se manifestar de diversas formas, né? Insegurança, autocrítica, exagerado, se cobrar demais, né? Ansiedade, né? E até isolamento social, né? Porque ele não, se julga tanto, tá tudo errado, tá tudo tão errado comigo que eu prefiro me isolar, não deixar ninguém me ver desse jeito imperfeito que eu estou agora, o que gera muitos problemas, principalmente de saúde mental, né? Então, muitos adolescentes eles se sentem insuficientes, né? E ao se comparar com colegas, né, ou influenciadores digitais, né, que aparentam ter vidas perfeitas, digamos, né, corpos idealizados, né, conquistas precoces, né, conquistas que às vezes eles têm a mesma idade que um adolescente, 13 anos, mas já tem um carro esportivo, já tem uma moto, mesmo sem poder andar, sem ter carteira, ele já tem esse tipo de coisa. Então é óbvio que os adolescentes, os nossos, comparam isso e isso faz também com que a autoestima baixe. Pode trazer também esse sentimento de, se ele conseguiu, eu também posso. Então, pode sim, mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Porque essas comparações, na maioria das vezes, elas são injustas, né? Elas não levam em conta o contexto real que está por trás das aparências, né? Muitas vezes elas são filtradas, né? E editadas, inclusive, né? Além disso, assim, a sociedade frequentemente reforça esses estereótipos de sucesso, né? De beleza, né? Que excluem a diversidade e assim elas dificultam a aceitação de si mesmo, né? Você não pode ser diferente, você tem que ser nesse padrão aqui e você só pode se aceitar se você estiver nesse padrão, né? Então isso cria um ambiente em que o adolescente ele sente que precisa se encaixar num molde específico para ser valorizado, enquanto o que ele pensa vai sendo deixado de lado, né? O que compromete inclusive seu bem-estar emocional, né? Porque isso aí faz com que a pessoa pense, se julgue e autocritique muito mais do que se valorize, né? E assim, para combater esse problema, né, exigem ações de diferentes níveis, né? No ambiente escolar, familiar, né? É essencial
promover um diálogo, né, com afeto, um diálogo aberto, uma escuta ativa, né, que é aquela escuta onde você quer realmente resolver, né, o incentivo também para ter uma autoestima saudável, né, uma autoestima que levanta a sua moral consigo mesmo, né, não aquela autoestima de se achar acima de todo mundo, que aí até perpassa o que deveria ser. Mas então assim, e é importante também lembrar assim que para que os jovens aprendam a lidar com as redes sociais, né, eles têm que aprender a fazer isso de forma crítica, né, entendendo que é exibido, que é algo às vezes editado, né, nem sempre corresponde à realidade, né, para valorizar qualidades que eles têm, qualidades internas, né, como empatia, por exemplo, criatividade, autenticidade, né. Para fazer isso, né, é fundamental porque eles desenvolvam uma autoestima sólida e que dure mais tempo, né, que não perca o fio da meada ali na próxima vez que acontecer alguma coisa, que ele se comparar com alguém, etc. Né, então, assim, para resumir, né, a falta de autoestima na adolescência é um desafio assim crescente. Ele é presente hoje em dia e a tendência é que cresça cada vez mais, né? E ele vai sendo agravado pelas comparações sociais, né? E pela cultura de aparência que a gente vive também, uma cultura que leva muito como você é, como você se apresenta, né? Então, apoiar os jovens, né, na construção de uma imagem positiva de si mesmo, né, é um passo essencial para que possam atravessar assim, essa fase com mais equilíbrio e confiança, né? Então, ter esse apoio, esse direcionamento é essencial, tá? Se caso você tiver passado por algo assim na sua família, se está com algum problema, deixa aí no comentário. Esse foi o meu primeiro vídeo, espero voltar com outros assuntos. Se caso tiver alguma sugestão, também agradeço pela cooperação. Beleza? Tamo junto. Valeu.